E aí, tudo bem com vocês? Aqui Davi Ascari para mais um vídeo para desafiar a sua mentalidade. E você está de parabéns, hein? Chegou na nossa quarta aula como melhorar seus resultados em 10 vezes. E se você não tomar cuidado, você vai alcançar seus objetivos, hein? Então continue dessa maneira que eu tenho certeza que você vai colher muitos bons frutos dessa empreitada que você está se colocando junto comigo. Então vamos lá. Na nossa última aula nós falamos sobre repair, que seria o reparo, que seria como você se planejar para as eventualidades dentro do seu projeto ou da sua caminhada para alcançar o seu objetivo. E o que seria o repair? Repair são 6 passos, onde o primeiro passo é você levantar os recursos necessários para você alcançar ou chegar no seu objetivo. O segundo seria as evidências, que nós chamamos também de milestones ou marcos. O terceiro ponto seria a positividade, quando você define objetivos, você ter positividade, definir objetivos que te tragam uma mentalidade positiva. O quarto ponto seria as alternativas ou rotas alternativas ou caminhos que você tem, que você poderia seguir para chegar no seu objetivo final, os caminhos. O quinto ponto seria o investimento financeiro que talvez você precise colocar para chegar no seu objetivo. E o último ponto, porém não menos importante, que seria as recompensas. Então a importância de você definir recompensas para você conforme você vai cumprindo etapas do seu projeto. Então aqui nós aprendemos o repair. E hoje nós vamos entrar no planejamento da nossa meta ou do nosso objetivo. E para que você comece a planejar, você precisa ter a seguinte visão. Quando você quer comer um boi, a primeira coisa é abater o boi, cortá-lo em pedaços, esses pedaços cortar em bifes, e aí depois de cortá-los em bifes, você corta em pequenos pedaços para que você consiga colocar dentro da boca e comer. Para um objetivo, é necessário fazer a mesma coisa, o mesmo nível de planejamento. Então você precisa pegar o seu objetivo maior e fazer um levantamento de quais atividades você precisa fazer, ou quer dizer, cortar o seu objetivo em pedaços, para que você cumpra essas atividades e a partir do momento que você vai cumprindo essas atividades, você está comendo um pedaço, um bife, a uma parte do boi, até que no final você comeu o boi inteiro e chegou no seu objetivo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é levantar quais são as atividades ou as ações que você precisa tomar para que o seu objetivo se torne verdade, realidade na sua vida. Então você pode pegar uma folha de papel e fazer uma lista enorme. Depois que você fez a sua lista, o que você vai fazer? Você vai pegar um papelzinho post-it e cada um dos itens você vai escrever em um post-it. Então você vai ter vários post-its que você vai escrever os pontos que você precisa executar ou as atividades que você precisa executar. Feito isso, você vai classificar essas atividades em 4 classificações, que seriam o quê? Primeira classificação, atividades que são rotina. O que são atividades rotineiras? Atividades que você faz ou na base diária ou na base semanal. Então essas atividades que são diárias, semanal e mensal, essas atividades são atividades rotineiras. Então você precisa classificar elas como um R, ou atividade de rotina. E você vai separá-las todas juntas em uma coluna. Segundo ponto seria projetos. O que são projetos? São atividades que você vai executar e que elas têm mais de uma tarefa. Para ficar claro para vocês, por exemplo, essa série é um projeto dentro do meu planejamento. Por quê? Para que eu consiga executar essa série, eu preciso ter levantamento de conteúdo, eu preciso ter a gravação desse conteúdo, eu preciso ter a edição desse conteúdo, subir esse conteúdo no YouTube. Então existem várias atividades que precisam ser feitas para que a atividade série seja cumprida. Então
isso se torna um projeto dentro do meu planejamento. Então você precisa pegar as atividades que você tem dentro dessas que você listou, que são atividades que têm mais de uma tarefa para que elas sejam cumpridas. E quando você encontra elas, você classifica elas como projetos. E o terceiro ponto, a terceira coluna, né? A primeira coluna, como nós falamos, rotina, a segunda seria projetos e a terceira seria tarefas. Então são atividades que são apenas aquela atividade que são pontuais, não são rotineiras, são tarefas que você vai fazer uma vez e você matou aquele ponto. E em quarto lugar nós temos as atividades que são espera. Essas atividades você ainda não tem viabilidade de executá-las agora. Então o que você faz? Você coloca elas como espera até você ter a oportunidade de executá-las. Mas por que elas continuam no seu campo de visão e no seu controle, no seu planejamento? Porque assim que você estiver apto a cumpri-las, você vai incorporá-las dentro do seu planejamento. Ok? Então faça essa classificação das suas atividades nesses 4 pontos, que é rotina, projeto, tarefas e espera. Então classifique os seus post-its dessa maneira, ok? Aí você passa para o segundo ponto, que seria fazer ou classificar isso como por nível de prioridade. Então, dentro das atividades que você definiu como rotina, você vai definir quais são as atividades que você vai priorizar ou que terão maior impacto dentro da sua atividade. Normalmente, quando você vai fazer isso, eu utilizo o princípio de Pareto, e eu gravei uns vídeos atrás mostrando para vocês como é o princípio de Pareto e como ele funciona, onde ele diz que você executando 20% das atividades principais vai ter um impacto de 80% no seu resultado. Então, se eu fosse você, eu usaria o princípio de Pareto. Se você não sabe o que é, vá no vídeo, vou colocar ele aqui em cima, a indicação para que você consiga ir lá e ter esse conteúdo. Mas você vai classificar as atividades rotineiras principais ou primordiais ou as prioridades como primeiras atividades no seu dia. E você vai executá-las primeiro, porque é no momento do dia onde você tem mais energia, a sua mente está mais aberta para executar as atividades. Então você vai colocá-las como prioridade, como primeiras atividades do seu dia, ok? E você vai seguir esse mesmo princípio na coluna do projeto, na coluna das tarefas, executando sempre aquelas que vão gerar maior impacto ou maior resultado, para que te leve mais perto do seu objetivo final. Ok? Então nós estamos aqui fechando esse ponto que seria o início do planejamento. Eu ainda não pedi para vocês colocarem datas, mas a hora que vocês fizerem essas classificações, vocês já podem começar a construir uma rotina de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e colocar essas atividades dentro da organização do seu tempo. E as atividades, projetos e tarefas, você também pode colocar isso dentro do seu calendário anual, de como você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer, porque isso começa a te dar uma estrutura de planejamento, e isso vai te dar um foco muito importante que vai fazer toda a diferença no seu resultado. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e aguarde a próxima, porque mais conteúdos interessantes e que vão te levar para o seu objetivo estão por vir. Mas antes, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e faça seus comentários. Se você está gostando do que nós estamos fazendo, comente. Isso é importante para o nosso canal e é um feedback que vai nos motivando a entregar mais conteúdos. Ok? Um abraço!